Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Marlon mais uma vez. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre o fim dos tempos. Não esquece de entrar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever e se essa mensagem for boa para você e você quiser compartilhar com outras pessoas que você conhece e que possam ser abençoadas também por essa palavra, faça isso, beleza? Vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre um tema muito especial que tem ardido aqui no meu coração, que eu tenho orado e percebido de Deus nos tempos que estamos vivendo, né? O tema é 3 avisos que Deus quer dar à igreja durante esse tempo de pandemia. Deus está querendo nos avisar de algo, e isso não está acontecendo somente por acontecer, ou é um acidente do acaso, não. Deus está dando um claro recado para a sua igreja e está dando um claro recado para o mundo durante esse tempo de pandemia. Então, nós vamos ver 3 avisos que Deus está dando para a sua igreja durante esse período de pandemia e que nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos para entender, para ouvir, entender e praticar aquilo que Deus está falando. Amém? No texto de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 6 ao 7, diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse, Jesus falando para o apóstolo João: bem-aventurado é o homem que guarda no seu coração as profecias deste livro. Nós estamos entrando no tempo do fim, nós estamos chegando à volta de Jesus e aquilo que Deus profetizou, falou para os seus santos profetas ministrarem, escrevendo através da palavra de Deus, para que nós possamos entender que as coisas estão afunilando para o tempo do fim, ok? E nós, como igreja, devemos nos preparar para as coisas que estão por acontecer, né? Nós não devemos perder tempo mais, nos distrair com coisas que não têm nada a ver. Nós temos realmente que nos preparar para o que está por vir, porque eu vou ser bem sincero para vocês. O Covid-19, tudo que está acontecendo hoje no mundo, essa pandemia, é a entrada do prato principal. Sabe quando você vai no restaurante e o garçom diz assim: o senhor quer uma salada de entrada? Você diz: sim, eu quero. Então, isso tudo é apenas a saladinha da entrada. O prato principal ainda está por vir, né? Então, nós precisamos nos preparar. E tudo isso que está acontecendo é Deus mandando e enviando um recado. Ele está mandando um recado para o mundo, mas também está mandando um recado para a sua igreja. E nós precisamos ouvir e entender esses recados. Quais são eles? São 3. O primeiro deles é o seguinte: o primeiro recado que Deus quer dar para a sua igreja, para mim e para você é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o primeiro recado que Deus quer passar para a sua igreja: arrependimento. Como na sua primeira vinda, antes de Cristo vir pela primeira vez sobre essa terra, João Batista apareceu no deserto pregando sobre arrependimento. A mesma mensagem que foi falada antes da primeira vinda de Cristo é a mesma mensagem que tem que ser pregada agora na segunda vinda, antes da segunda vinda dele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que isso? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E todas as vezes que o homem, a humanidade, quer
sobressair daquilo que Deus falou para eles serem, ou querem chegar perto de Deus, ou querem ser maiores do que Deus, isso inclui mundo e igreja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele começa a mostrar e a revelar quem ele é e quem nós somos. E durante essa pandemia, como que ele está fazendo isso? Um vírus que a olho nu você não consegue enxergar, você não consegue ver, dobrou o mundo, não é isso? Os templos estão fechados, os comércios estão fechados e o mundo inteiro aterrorizado por causa de um vírus que ninguém consegue enxergar e ver. Isso demonstra o quê? Deus é grandioso. O controle do mundo está nas suas mãos. Quem é o homem? O homem perto de Deus não é nada. Para Deus tem muito valor, mas comparado a Deus não é nada. Então, o recado que Deus quer dar para nós, a mensagem, o aviso que Deus quer para nós é arrependimento, arrependimento. Esse é a mensagem. O que é arrependimento? Efésios capítulo 4, 27 e 28. Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com suas próprias mãos para ter para si e para repartir com aqueles que têm necessidade. O que Paulo está querendo dizer? Que arrependimento é meia volta, é 180 graus. É você estar indo por um caminho de erro, por um caminho de pecado, mas você encontrar Jesus, encontrar o arrependimento e retornar por outro caminho. Não o mesmo que você está indo, é voltar atrás. Isso é arrependimento. Aqueles que se prostituíam, então não se prostituam mais. Antes sejam santos. Aqueles que adulteravam, não adulterem mais. Antes tenham a sua própria mulher, o seu próprio esposo. Aquele que mentia, não minta mais. Ok? Aquele que era violento, que usava drogas, que era feiticeiro, aqueles que tinham práticas homossexuais, não façam mais isso. Mas antes, sede santos como é santo nosso Deus e nosso Pai. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus, ninguém vai ver a Deus sem santidade. Então, nós hoje vemos parte da igreja doente, parte da igreja, parte dos cristãos e o mundo perdido doentes. Estão dentro dos templos, dentro da igreja, amam a Jesus, mas têm uma vida, uma segunda vida, que ninguém consegue ver, enxergar, de pecados, de erros, e isso vai da liderança até aqueles que chegaram ontem na igreja. O aviso de Deus para mim e para você é arrependimento. Que isso não venha a ser somente discurso, intenção, mas que venha a ser uma transformação de vida, que possamos fazer como Zaqueu, né? Quando Jesus entrou na sua casa, Zaqueu olhou para Jesus e falou assim: se alguém eu tenho defraudado, eu vou retribuir, eu vou restituir. Se eu roubei alguém, se eu fiz algo de errado para alguém, eu vou restituir, eu vou fazer diferente. Então Jesus olha para ele e diz: hoje entrou salvação dentro dessa casa. Arrependimento não é somente uma intenção, é uma atitude de mudança, é uma atitude de ser diferente, é uma atitude para ir além. E será que estamos fazendo isso? Será que o mundo está fazendo isso? Li uma reportagem no site do UOL que durante a pandemia os serviços de streaming de conteúdos pornográficos cresceram 70% na sua assinatura. E segundo o Google, o consumo, a pesquisa por sites eróticos cresceu 50% durante o confinamento dentro das casas. Será que o mundo está entendendo o aviso de Deus para o arrependimento? Será que a igreja está entendendo que o estar dentro de casa é para que possamos nos arrepender, que possamos voltar atrás das nossas práticas e praticar aquilo que Deus quer, que é a santidade e a justiça? Que possamos ser, queridos, como aquela cidade de Nínive, que era uma cidade pecadora, uma cidade idólatra, uma cidade que estava totalmente perdida.
E quando Deus viu aquilo, ao invés de ele destruir a cidade, ele enviou o profeta Jonas à cidade para que pregasse a palavra de salvação e de arrependimento. E quando Jonas pregou, ele passou pela cidade, ele pregou, foi algo tão lindo e tão maravilhoso que do rei ao servo na cidade, todos se vestiram de panos de saco e colocaram cinzas na sua cabeça. Até os animais eles fizeram isso, que naquela época significava uma atitude de redenção, de humilhação, de arrependimento. Do rei ao escravo, toda a nação se arrependeu e toda a nação se voltou para Deus para se desviar dos seus maus caminhos. Que possamos ser como essa cidade de Nínive e entender o primeiro aviso que Deus está dando para mim e para você: arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Não há. Esqueçam, não virá um grande avivamento sobre a nação sem um verdadeiro arrependimento antes, sem voltar, sem deixar as práticas do pecado, sem deixar as práticas do erro e voltar a seguir a Jesus de coração, corpo, alma e espírito. Esse é o primeiro aviso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O segundo aviso que Deus quer dar para mim e para você, para a sua igreja durante essa pandemia é: o rei está voltando. O rei está voltando. Próxima está a nossa redenção. Jesus está voltando. Olha o que diz Mateus 24, no versículo 7 e o versículo 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, haverá pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Haverão pestes. O que está acontecendo atualmente? Uma peste. E Jesus fala que isso é apenas o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então reflita comigo. Após o princípio da dor vem o quê? A cura? Não, virá a dor de forma completa. Então, como eu já tenho dito aqui, e muitos têm até me criticado, as coisas no mundo não vão melhorar, elas vão piorar. Porém, aqueles que se arrependem, que amam e acreditam na volta de Jesus, Deus irá guardar essas pessoas debaixo da sua boa mão. O segundo aviso para a igreja é: o rei está voltando. Portanto, sabe o que Deus quer para mim e para você, líderes e pastores cristãos, é que mudem o discurso, mudem a narrativa daqui para frente. Do que? Ensinem sobre a volta de Jesus, falem sobre a volta de Jesus, conversem sobre a volta de Jesus. Esse é o aviso que Deus quer para mim e para você, que a gente comece a estudar, a vivenciar e nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque dificilmente nos dias de hoje você vai ver uma conferência sobre a volta de Jesus. Você vai ver uma conferência sobre avivamento, sobre poder, sobre crescimento pessoal, sobre como ganhar dinheiro, sobre mindset, sobre performance, mas você não vai ver uma conferência sobre a volta de Jesus, porque volta de Jesus não dá dinheiro, volta de Jesus não dá público, não dá ibope. Você dificilmente vai ver numa pregação, num púlpito de domingo à noite, um tema sobre a volta de Jesus. Porque não dá ibope volta de Jesus, né? E o triste é o seguinte, que se você for conversar com algum cristão, alguém que se converteu nos últimos 5 anos, e você for falar sobre volta de Jesus, sobre profecia do fim dos tempos, essa pessoa não sabe nem do que você está falando. Porque nos últimos 5 anos não foi falado praticamente nada sobre esse assunto, comentado sobre esse assunto ou ministrado sobre esse assunto dentro da igreja. Está em extinção esse assunto, é um mico-leão dourado, é um assunto em extinção, a volta de Jesus,
o retorno de Jesus. Então, o que Deus está querendo dizer para a sua igreja é: mude a retórica, mude o ensino. Não acabou, não ensinem mais sobre prosperidade, sobre ganhar coisas aqui, sobre ter bênçãos nessa terra, sobre crescimento pessoal nessa terra, porque essa terra não terá mais nada de bom para oferecer. Até aqui foi proveitoso, até aqui foi bom falar sobre isso, ajudou muitas pessoas, mas daqui para frente diminua esse tipo de ensino e aumentem o ensino sobre volta de Jesus e sobre as profecias do fim dos tempos, ok? Essa terra não tem mais nada a nos oferecer. Comecem a ensinar, você que é líder, você que é pastor, você que é um cristão, comece a ensinar e a falar com as pessoas sobre as coisas do céu, sobre entesourar no céu, sobre guardar coisas no céu. E os nossos queridos líderes e pastores preparem o povo para a volta de Jesus. Preparem o povo para a grande tribulação que está por vir, ok? Como passar por tudo isso, como a igreja deve se portar para então, passado isso, aí sim, reinar com Cristo para toda a eternidade, vitoriosos na glória de Deus. O segundo aviso é: o rei está voltando. Portanto, falem sobre isso, ensinem sobre isso. Mudem a retórica. Bênçãos nessa terra não vai ter mais. O que vai ter é provisão, proteção, Deus guardando o seu povo, ok? Mas entesourar nessa terra, não. Então mudem a retórica, ensinem o povo sobre a volta de Jesus e sobre como passar por tudo isso e ao final se manter íntegro, amando a Jesus, para que possamos então ter a nossa salvação e reinar com Cristo. O que está acontecendo é o seguinte: é como se fosse assim, nós temos um vestibular para prestar no final do ano. Então, o que nós precisamos estudar para passar nesse vestibular? Física, química, matemática e por aí vai. Se a gente estudar e falar sobre isso no final do ano, quando formos prestar esse vestibular, a gente vai passar. Agora, se ao invés disso a gente estudar flauta, natação, dança, coisas que não tem nada a ver com esses temas, quando chegar o dia do vestibular, nós seremos reprovados. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: está por vir uma grande tribulação e após isso a volta de Jesus. Precisamos preparar a igreja para isso e não perder mais tempo com fábulas, com coisas desse mundo e com ensinos sobre bênçãos somente nessa terra. Amém? Portanto, meus queridos, o que nós devemos fazer como líderes, como pastores? Reativem os cultos de oração nas igrejas. Reativem os cultos de oração. Os cultos de oração nas igrejas desapareceram, sumiram, não tem mais. Mas o culto da vitória está cheio, está lotado. Fica a gente fora. Reativem os cultos de oração, as salas de intercessão. Reativem a adoração 24 horas, para que possamos então, com esse incenso suave, invadir os céus, para que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a passar por aquilo que está por vir. Salas de adoração, proclamem um jejum. O jejum que está acontecendo na nação é bênção, todos nós participando, mas não só hoje. O jejum tem que ser uma prática de vida do cristão. Proclamem um jejum, ativem as salas de oração. É isso que precisamos para que possamos vencer o dia mau. O segundo aviso: o rei está voltando. E para encerrar, o terceiro aviso que Deus está dando para a sua igreja é: pessoas estão acima das coisas. Cristo não morreu por coisas, Cristo morreu por pessoas. E o aviso que Deus está dando para mim e para você como igreja é: ame as pessoas. É o grande mandamento. Você vai amar ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, e você vai amar o próximo como a ti mesmo.
Você primeiro ama a Deus sobre todas as coisas, mas depois você vai amar o próximo como a ti mesmo. Chegou o tempo de igreja ser igreja, ajudando o próximo, ajudando aqueles que estão necessitados, ajudando aqueles que precisam, independente da denominação e da placa de igreja que essa pessoa frequenta. Denominação, placa de igreja, templos agora não são importantes. O importante é você ajudar aquele que tem necessidade. Muitos vão perder o seu emprego, muitos vão ficar sem renda, muitos vão, e talvez não seja da sua igreja, talvez seja o seu vizinho, talvez sejam de outras igrejas, talvez nem cristão seja. O que nós vamos fazer? Nós precisamos ajudar uns aos outros, amar o Senhor teu Deus e ao próximo, como a nós mesmo. Aqui na América, durante essa crise, supermercados, empresários e igrejas se juntaram para mercados doaram comida, pessoas dinheiro para comprar alimentos e fizeram uma rede de distribuição de cestas básicas gratuitas para as pessoas. E então, depois de conseguir as cestas básicas, eles falaram como vamos distribuir isso. Então, eles estão utilizando as igrejas para fazer a distribuição. Não são só igrejas, mas também igrejas para fazer a distribuição. A maioria são igrejas. Então, qualquer pessoa que chega lá e diz eu preciso de uma cesta básica, não pergunta a denominação, se você é da minha igreja ou não, se você crê em Deus ou não. Simplesmente se é rico ou pobre, ou se está passando necessidade ou não. Foi lá, a cesta é entregue. E são muitos alimentos. Eu peguei a cesta e minha geladeira está cheia por causa da boa vontade dos mercados, empresários, pessoas que querem ver o bem do próximo. E você veja só uma coisa, acima de denominação e de placas, os templos estão fechados. Os templos estão fechados. E por que será que os templos estão fechados? Né? A gente pode ver o que Deus está pensando sobre tudo isso. A gente pode ver de duas formas. A primeira delas é Deus lá no céu, dizendo assim, puxa vida, que vírus terrível, fecharam os templos de adoração a mim. Nossa, não é fácil ser Deus. Ou a segunda opção é você imaginar Deus lá no céu permitindo que tudo isso aconteça no centro da vontade dele, para ensinar alguma coisa para a igreja. Por que os templos estão fechados? Os templos estão fechados, mas a igreja continua viva, graças a Deus. Porque a igreja não está limitada às quatro paredes de um templo. A igreja continua viva, a igreja continua operante. Sabe por quê? A igreja sou eu e é você. O templo é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus, mas o templo não é a igreja. A igreja somos nós. Pastor, você quer dizer então que você é contra os templos? Não, de jeito nenhum. Eu frequento vou todo fim de semana e é um lugar de bênção, é um lugar onde eu me alimento, minha família, e assim que reabrir eu vou ser o primeiro a estar lá, e você também. Mas entenda uma coisa, pessoas estão acima de coisas. E a igreja precisa entender isso. É bom você ter um templo legal, luz, som, telão, é bom você ter todo o conforto, é bom. Mas igreja são as pessoas. Eu vi uma cena muito linda e muito interessante durante essa pandemia lá no Brasil. Um condomínio de prédios, as pessoas foram até a sacada e começaram a cantar aquele hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ali tinham batistas, quadrangulares, assembleianos, presbiterianos, comunidades, todos unidos, cantando porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso é igreja. A igreja, os templos fecharam, mas a igreja permanece linda, viva. E Deus está querendo nos mostrar algo com isso, ok? Se um dia lá na frente fecharem-se os templos também por perseguição, por qualquer coisa, a igreja não morre, porque a igreja são pessoas. Eu quero concluir essa meditação falando o seguinte: Deus está querendo nos avisar de algumas coisas. Por favor, Igreja de Jesus,
procure entender o que ele está querendo dizer. Porque se a gente passar por tudo isso e não aprender nada, porque se a gente passar por tudo isso e não entender o que Deus está querendo avisar, ou a gente somente achar que é um evento isolado, que tudo vai passar, ou entender que é mais fácil crer que um chinês desavisado comeu um morcego infectado e que o vento se encarregou de espalhar o vírus para o mundo e estamos passando por um momento difícil, mas tudo vai passar, nós vamos voltar lindos, maravilhosos, triunfantes e seremos mais prósperos do que antes e abençoados como todos sempre. Se essa for o único tipo de pensamento, se isso é aquilo que a gente entende somente de tudo que está acontecendo, nós não aprendemos absolutamente nada. Deus está avisando o seu povo e a sua igreja, e Deus está avisando o mundo para nos arrependermos, que a sua vinda está próxima e que pessoas estão acima de coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos entender esses avisos e que possamos ser ricamente abençoados por Deus durante esse tempo. Que Deus te abençoe. Não esquece de entrar no nosso canal e compartilhar se essa palavra foi bênção para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.